Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática. Sou economista e contabilista certificado e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vamos falar sobre tributações autónomas aplicadas aos trabalhadores independentes. A matéria que hoje vamos abordar é uma matéria que é amplamente desenvolvida em alguns dos cursos da Certform, onde é feita uma abordagem à fiscalidade. Nós, na Certform, desenvolvemos um conjunto de cursos em e-learning e live streaming, sendo que no nosso site pode consultar a nossa atual oferta formativa na modalidade e-learning, através da nossa plataforma de e-learning, e também na modalidade de live streaming. Na modalidade e-learning, matérias de fiscalidade são, e concretamente ao nível do IRS, que é aquilo que me traz hoje neste tema sobre as tributações autónomas aos trabalhadores independentes. Trata-se de uma matéria abordada no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, também no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. As tributações autónomas também são aplicadas às empresas, mas quando são aplicadas às empresas, estamos a falar de IRC. E no âmbito do IRC, essa matéria é também amplamente desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de IRC, um curso 100% destinado ao IRC, mais uma vez no curso prático de Gestão Fiscal no módulo IRC e também no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, uma vez que neste curso há a parte da fiscalidade aplicada engloba matérias de IVA e matérias de IRC. Através do nosso site pode consultar a nossa oferta formativa e o tema que eu hoje trago sobre trabalhadores independentes é um tema em que eu vou fazer uma distinção entre o regime simplificado e o regime de contabilidade organizada que se aplica aos trabalhadores independentes. Uma vez que as tributações autónomas, que eu agora vou passar a explicar, elas são diferentes relativamente àqueles que estão abrangidos pelo regime simplificado e aos que estão em contabilidade organizada. Por isso, eu aconselhava que no nosso canal do YouTube, ao qual pode aceder diretamente do site da Certform, clicando aqui no YouTube. No nosso canal do YouTube, eu tenho um vídeo recente sobre trabalhadores independentes, regime simplificado versus contabilidade organizada. Então seria aconselhável visualizar este vídeo para perceber bem aquilo que é o chamado regime simplificado e o que é a contabilidade organizada para os trabalhadores independentes. Deste modo, passo então a desenvolver o tema de hoje. Ora, a questão das tributações autónomas aplicáveis aos trabalhadores independentes é uma matéria que está regulada no Código do IRC, no artigo 73, Taxas de Tributação Autónoma. E o artigo 73 do Código do IRS, ele faz uma abordagem às tributações autónomas que se aplicam aos trabalhadores independentes.
O que é que são, na verdade, tributações autónomas? Tributações autónomas vão ser taxas, neste caso a título de IRS, que se vão aplicar a determinadas despesas, gastos, que os trabalhadores independentes incorrem. E são despesas que o legislador considera que podem ter uma certa vertente para fins de âmbito pessoal. É que os gastos, eles são admitidos na medida em que os mesmos promovem a formação de rendimentos. E quando esses gastos são utilizados, ou essas despesas no caso, são utilizadas para fins de âmbito pessoal, ou pelo menos o legislador desconfia ou considera que tal pode acontecer, ele aplica tributações autónomas a algumas despesas. E então, essas tributações autónomas, que estão elencadas no artigo 73, eu vou utilizar o anexo C, que é o anexo que os trabalhadores independentes preenchem quando estão abrangidos por contabilidade organizada. E depois vou utilizar o anexo B, que é o anexo que os trabalhadores independentes preenchem quando estão em regime simplificado. Porque nestes anexos estão lá refletidas os itens que estão sujeitos a tributação autónoma. Então, em vez de estar a ler este artigo, onde estão todas as tributações autónomas, é mais fácil consultarmos diretamente o anexo C e daqui ver a sistematização dos gastos, dos encargos, das despesas sobre as quais incidem tributação autónoma. O anexo C é aquele anexo que os trabalhadores independentes que possuem uma contabilidade organizada terão que entregar à autoridade tributária. Quando os trabalhadores independentes, categoria B, rendimentos profissionais e empresariais, estão em regime de contabilidade organizada, eles têm que contratar os serviços de um contabilista certificado. Porque este anexo C, ele tem efetivamente que ser preenchido por um contabilista certificado. A contabilidade organizada, ela baseia-se no facto de o resultado do trabalhador independente, o seu lucro ou eventualmente o seu prejuízo, porque na contabilidade organizada poderá acontecer a existência de prejuízo, tudo é formado por uma diferença entre rendimentos e gastos. Ou seja, o contabilista certificado vai reconhecer os rendimentos do trabalhador independente na chamada classe 7 do plano de contas, particularmente a venda de mercadorias ou a prestação de serviços, e eventualmente outros rendimentos que possa o mesmo vir a ter. E na classe 6, o contabilista certificado contabiliza os gastos que o trabalhador independente incorre com vista, com o objetivo de, na sua atividade, vir a alcançar rendimentos. E a classe 6 é uma classe bastante abrangente. Há aqui um rol bastante abrangente de gastos que poderão vir a ser reconhecidos. Então, será da diferença entre rendimentos e gastos que resultará o resultado contabilístico do trabalhador independente. Só que, ao longo do ano, existem determinados gastos que são contabilizados e deduzidos e que a autoridade tributária não aceita. E eles são assim considerados encargos não dedutíveis, não são fiscalmente aceitos. Existem aqueles que não são aceitos na sua totalidade, existem outros que não são aceitos em determinada percentagem ou até determinado limite.
E por isso o contabilista certificado, no anexo C, ele vai ter que proceder à correção do resultado apurado na contabilidade, o resultado antes de impostos ou resultado contabilístico. E neste quadro ele vai ter aqui os ajustamentos fiscais que lhe vão permitir corrigir o resultado até o mesmo se transformar no resultado fiscal, que quando positivo é o lucro tributável ou quando negativo é o prejuízo fiscal. Ou seja, quando existe lucro tributável, será este o valor que será objeto de englobamento para efeitos de tributação. Ou seja, o lucro corrigido, o lucro fiscal, o lucro tributável, vai ser objeto de englobamento. Se houver outras categorias de rendimentos objeto de englobamento, tudo será somado. O rendimento líquido de cada categoria sujeita a englobamento. E depois a autoridade tributária irá aplicar as taxas finais do IRS, que estão consagradas no artigo 68 do Código do IRS, e as taxas finais são estas que aqui apresento. Estas são as taxas finais que se aplicam aos rendimentos que são objeto de englobamento, o rendimento líquido de cada categoria, objeto de englobamento, ao qual é formado o rendimento coletável e os sujeitos passivos são enquadrados em escalões e face ao escalão será aplicada uma taxa. A taxa mais pequena, menor, é de 14,5%, mas isto é preciso ter rendimentos só até 7.091. E a taxa máxima será de 48% para aqueles que apresentam um rendimento coletável acima de 80.640. Estas são as taxas de IRS que se aplicam a todas as pessoas que têm rendimentos tributados em sede de IRS. São as chamadas taxas gerais. No entanto, os trabalhadores independentes, para além destas taxas ou do escalão no qual eles vão estar integrados, eles podem estar, para além disto, sujeitos a tributações autónomas, que é um cálculo feito em paralelo e que depois será somado ao valor obtido através destas taxas. Portanto, tudo somado, taxas gerais aplicadas ao rendimento coletável e depois a parte das tributações autónomas formará o imposto do contribuinte. Claro que, em primeiro lugar, aplicam-se estas taxas sobre o escalão, depois da aplicação destas taxas é formada a coleta, surgem as deduções à coleta relativamente às despesas que nós vamos validando no e-fatura, mediante todos os seus limites, consagrados nos artigos 78 e seguintes do Código do IRS, e depois da coleta ter as suas deduções à coleta, através destas taxas, forma-se o imposto liquidado, o qual terá a soma das tais tributações autónomas para formar o imposto final. Assim é que está correto. Mas vamos então falar das tributações autónomas, que é aquilo que nos traz aqui. O quadro no anexo C, que é o anexo que os trabalhadores independentes apresentam quando possuem contabilidade organizada, como eu já tinha referido, existe um quadro que é o quadro número 10. E através deste quadro é bastante simples chegarmos à conclusão de quais são as tais despesas que ficam sujeitas a tributação autónoma. Em primeiro lugar, temos as despesas não documentadas, conforme o artigo 73, número 1 do Código do IRS. Tudo isto está no artigo 73 do Código do IRS
e aqui no anexo C é uma sistematização do artigo 73 do Código do IRS. As despesas não documentadas, elas são despesas que o trabalhador independente incorre, só que há um grande problema com elas. É que uma despesa não documentada traduz-se numa saída de caixa ou numa saída da conta de depósitos do banco e esse pagamento que foi realizado não há nenhum documento que o possa justificar. Nem tampouco se consegue aferir qual o destinatário dessa mesma transferência ou, no caso, desse mesmo pagamento. Antigamente, estas despesas não documentadas chamavam-se despesas confidenciais. E são despesas que são bastante oneradas em termos fiscais. Se o trabalhador independente tiver despesas não documentadas, ou seja, fazendo um pagamento e não há nenhum documento, nenhuma fatura que possa justificar esse documento, então há duas penalizações para as despesas não documentadas. Tem que colocar aqui o valor e depois há que multiplicar por 50%, ou seja, paga uma taxa de tributação autónoma em sede de IRS de 50%. Se eu colocar aqui 1.000 euros, são 500 euros que vai aumentar ao IRS. Esta é uma das consequências. Outra consequência das despesas não documentadas é que quando está a ser feita a correção ao lucro, quando se está a fazer a passagem do resultado da contabilidade, resultado contabilístico, para o resultado fiscal, e o que interessa às finanças é o resultado fiscal, para efeitos da aplicação das taxas gerais, do englobamento e posterior aplicação das taxas gerais, estas despesas não documentadas, elas traduzem-se num encargo não dedutível. Elas não são fiscalmente aceites. Por isso, o contabilista de certificado vai ter que ir ao quadro 4 e, ao resultado do trabalhador independente, vai ter que acrescer as despesas não documentadas. Elas traduzem-se num ajustamento fiscal a acrescer. E, portanto, isto vai conduzir a que o lucro tributável aumente na medida do valor das despesas não documentadas. Tem esta penalização de ser considerado um encargo não dedutível, não é fiscalmente aceite, acresce na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal e depois tem a penalização da tributação autónoma, que, diga-se de passagem, é a mais elevada que existe, 50%. Seguidamente temos as despesas de representação. O que é que são despesas de representação? Ora, estabelece o artigo 73 do Código do IRS, o número 4, consideram-se despesas de representação, nomeadamente os encargos suportados com recepções, refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou a fornecedores, ou ainda quaisquer outras pessoas ou entidades. Consideram-se despesas de representação, nomeadamente os encargos com recepções, refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou a fornecedores. Isto está sujeito, estas despesas ficam sujeitas à taxa de 10%. Os encargos dedutíveis com despesas de representação ficam sujeitos à taxa de 10%. Portanto, é mais algo a considerar no âmbito do IRS e numa contabilidade organizada. Já sabemos que os trabalhadores independentes estão sujeitos a uma contabilidade organizada obrigatoriamente,
quando ultrapassam, no ano anterior, um volume de negócios de 200 mil euros. E, portanto, uma contabilidade organizada exige a contratação de um contabilista certificado. É para aqueles que ultrapassam 200 mil euros. Quem não atinge 200 mil euros está em regime simplificado, por defeito. No entanto, se assim o entender, e eu explico isso naquele tal vídeo que eu gostaria que visualizassem e que eu já referi, que se chama Trabalhadores Independentes, Regime Simplificado versus Contabilidade Organizada, eu explico neste vídeo como funciona a contabilidade organizada, como funciona o regime simplificado e quando é que, efetivamente, faz sentido optar por contabilidade organizada. Porque um trabalhador independente que não atinja 200 mil euros, até ao dia 31 de março do ano a seguir, ele, se quiser, pode optar por contabilidade organizada. Se ultrapassar os 200 mil euros, não tem que fazer nenhuma opção, é obrigatório ter contabilidade organizada. E, portanto, ao visualizarem esse vídeo, vão perceber bem a diferença entre um regime e o outro aplicado aos trabalhadores independentes. Depois temos a questão dos carros. E aqui é que as tributações autónomas também oneram bastante a contabilidade organizada, porque as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, cujo custo de aquisição seja inferior a 20 mil euros, assim como motos e motociclos, conforme o artigo 73, número 2, alineado do Código do IRS, fica sujeito a 10%. Já agora, o que é que são estas despesas ou estes encargos com viaturas ligeiras de passageiros? Bem, estes encargos com viaturas ligeiras de passageiros, de acordo com o número 5 do artigo 73, são as depreciações, aqui diz reintegrações no código, mas o termo correto tem que ser depreciações. Depreciações é o desgaste a que a viatura está sujeita durante o período, o desgaste anual. Nós temos que ir ao Decreto Regulamentar 25/2009, temos que consultar qual a taxa que se aplica a viaturas ligeiras de passageiros, a taxa de depreciação, já agora é de 25%, e se uma viatura tiver um preço, imaginemos, de 20 mil euros, 25% de 20 mil euros são 5 mil euros, o que significa que a depreciação foi de 5 mil euros. E, portanto, com uma taxa de 25%, a vida útil é de 4 anos. 100 a dividir por 25 igual a 4. Durante 4 anos é a vida útil daquela viatura, findo o período de vida útil, o ativo traduz-se em valor zero. Ora, as depreciações, as rendas ou alugueres, quando as viaturas estão em sistema de ALD ou em renting, temos o aluguer, os seguros da viatura, as despesas com manutenção e conservação, os combustíveis e o imposto incidente sobre a sua posse ou utilização. Estes encargos todos, que a nível de contabilidade organizada vão todos ser contabilizados na classe 6, são um gasto e, portanto, são abatidos, deduzidos como um gasto na contabilidade organizada, eles estão sujeitos a uma tributação autónoma. Então, eu tenho que somar todas estas despesas com a viatura e, no final, vou ter que multiplicar por 10%. Se essas despesas forem, por exemplo, de 6 mil euros, vou pagar 600 euros de IRS. Quando os encargos com viaturas ligeiras ou mistas de passageiros para viaturas movidas a GPL ou gás natural, cujo valor de aquisição seja inferior a 20 mil euros, vão pagar 7,5%.
é que aqui, neste campo 1002, estas viaturas ligeiras de passageiros ou mistas é quando elas são a gasóleo ou a gasolina. Depois, se for a GPL ou gás natural, paga menos, paga 7,5. E em cargos com viaturas ligeiras ou de passageiros ou mistas híbridas plug-in paga 5%. Plug-in é uma viatura híbrido plug-in, é uma viatura que carrega à corrente, tem uma bateria que tem a sua autonomia, é carregada à corrente, por isso é que se diz plug-in, mas quando essa autonomia termina, a viatura passa a funcionar a gasóleo ou a gasolina. E, portanto, são híbridas plug-in. Porque existem viaturas simplesmente híbridas, que não são plug-in. Quando é apenas híbrido, ela não se carrega à corrente. Ou seja, vai havendo uma gestão da bateria com o andamento da própria viatura. E essas não são consideradas neste campo. Essas vão para o regime geral. Ou seja, aqueles que são simplesmente híbridos vão para o regime geral. Pagam 10% se for inferior a 20 mil euros. Para entrar nos 5% tem que ser híbrido plug-in. Tem que ter um carregamento à eletricidade, através de uma ficha. E a partir daí, paga apenas 5%. Isto é para viaturas até 20 mil euros. A partir daqui, são as viaturas igual ou superior de valor de aquisição, igual ou superior a 20 mil euros. Então temos assim: encargos com automóveis ligeiros de passageiros ou mistos, cujo custo de aquisição seja maior ou igual a 20 mil euros, e aqui temos a gasóleo, a gasolina ou os híbridos, simplesmente híbridos, 20%. Encargos com viaturas ligeiras ou mistas de passageiros movidas a GPL ou gás natural, com valor de aquisição acima ou igual a 20 mil euros, 15%. E encargos com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas híbridas plug-in, e cujo custo de aquisição seja maior ou igual a 20 mil euros, artigo 73, número 10 do Código do IRS, 10%. Ora, o que é que está a escapar daqui, destas viaturas todas? Estão a escapar as viaturas de mercadorias, que não têm tributação autónoma nenhuma, portanto, uma viatura de mercadorias para trabalhadores independentes ou de transporte de mercadorias para trabalhadores independentes não faz tributação autónoma. E estão aqui a escapar as viaturas 100% elétricas. O que significa que é um excelente investimento para um trabalhador independente que tenha uma contabilidade organizada. Se ele comprar uma viatura 100% elétrica, não há qualquer tributação autónoma que se aplique a essa viatura. Fica bastante mais económico. Também está a escapar daqui, e aí eu vou ao código do IRS para explicar, porque é importante isto, excluem-se, número 3 do artigo 73 do Código do IRS, excluem-se do disposto no número anterior, ou seja, estas tributações autónomas todas de viaturas, os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motos e motociclos e, muito importante, afetos à exploração do serviço público de transportes. Também destinados a serem alugados no exercício da atividade normal do sujeito passivo. Bem, aqui enquadram-se, por exemplo, os taxistas quanto à viatura afeta à exploração do serviço público de transportes. Portanto, quando a viatura cai no âmbito do número 3,
e está afeta a uma atividade de exploração no âmbito do serviço público de transporte, e ela tem que estar homologada para tal, não se aplica a questão das tributações autónomas aos encargos dessa viatura. Portanto, penso que ficou claro a questão das viaturas. Acresce ainda às tributações autónomas para trabalhadores independentes com uma contabilidade organizada importâncias pagas ou devidas a qualquer título a não residentes. Ora, se houver um pagamento a um não residente por um trabalhador independente, vamos ter que pagar 35%. Ou seja, se eu colocar aqui 1.000 euros, são 350 euros de IRS a somar. E depois, e para concluir, o rol das tributações autónomas aplicáveis a trabalhadores independentes com contabilidade organizada, temos os encargos dedutíveis relativos a despesas com ajudas de custo e compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador. Ou seja, o trabalhador independente ele pode, por exemplo, ter funcionários. E se pagar aos funcionários ou aos trabalhadores quilómetros de compensação pela deslocação em viatura própria, ou se incorrer no pagamento de ajudas de custo, ou se usufruir de ajudas de custo também, as mesmas vão estar sujeitas a 5%. Mas para tal, para estarem sujeitas a 5%, apenas, porque isto das ajudas de custo pode ter também a implicação das mesmas não serem fiscalmente aceites e de o contabilista certificado ter que as acrescer no quadro 4, aqui da declaração anexo C, as ajudas de custo, para serem fiscalmente aceites, elas têm que ter um requisito. E esse requisito tem que haver um mapa de ajudas de custo. Administrativamente, tem que ser preenchido um mapa de ajudas de custo. E relativamente aos quilómetros, tem que ser administrativamente preenchido um mapa de quilómetros. E havendo mapa de ajudas de custo e boletim itinerário, que é o tal mapa de quilómetros, elas são consideradas encargos dedutíveis, ou seja, são aceites. São contabilizadas como um gasto, o gasto é deduzido em termos de contabilidade, muito bem, é aceite, não se faz nenhuma correção de ajustamento fiscal a acrescer no quadro 4, porque foi fiscalmente aceite. Por exemplo, se não houvesse mapa de ajudas de custo ou se não houvesse boletim itinerário, as ajudas de custo e os quilómetros não eram aceitos fiscalmente. Eram considerados um encargo não dedutível. E aí tinham que acrescer, o que ia agravar o lucro tributável, neste campo, que é o campo 421. Mas isto é só quando as ajudas de custo e os quilómetros por compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, não existe mapa ou boletim itinerário. Mas como vamos pressupor que existe, ou seja, que é elaborado um mapa de justificação de ajudas de custo e é elaborado um boletim itinerário justificando aqui os quilómetros, vamos considerar que foram aceites, é um encargo dedutível e, portanto, aquilo que vai existir é uma tributação autónoma de 5%. Resta também dizer que a tributação autónoma, ela só se aplica, no caso das ajudas de custo e dos quilómetros, ao valor que está não sujeito a IRS. Não sujeito a IRS. Porque, como sabemos, as ajudas de custo e os quilómetros têm um limite. E até esse limite não há sujeição a IRS.
Acima desse limite, passa a estar sujeito a IRS. Por exemplo, nos quilómetros, o limite é de 36 cêntimos por quilómetro. Se pagarmos 36 cêntimos por cada quilómetro percorrido em viatura própria do trabalhador ao serviço da empresa, 36 cêntimos vezes o número de quilómetros não está sujeito a IRS, mas vai estar sujeito a tributação autónoma. Se ultrapassarmos os 36 cêntimos, ou seja, se eu pagar 40 cêntimos ao quilómetro, o excedente, que são 4 cêntimos, fica sujeito a IRS na esfera pessoal do trabalhador e não tem tributação autónoma. Isto está bem explicado no artigo 73, número 7 do Código do IRS. São tributados autonomamente à taxa de 5% os encargos dedutíveis relativos a despesas com ajudas de custo e com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador ao serviço de entidade patronal, não faturados a clientes, também é importante, escrituradas a qualquer título e depois, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do respectivo beneficiário. Ou seja, eu só vou aplicar os 5% de tributação autónoma na parte que não está sujeita a IRS, ou seja, até ao limite. No caso dos quilómetros, até 36 cêntimos. Penso que isto aqui também ficou claro. Portanto, na contabilidade organizada temos as tributações autónomas que existem e que ficaram todas explicadas. Quando um trabalhador independente não alcança os 200.000 euros num ano, ele, por defeito, está enquadrado no regime simplificado. E quem está enquadrado no regime simplificado preenche o anexo B. E aqueles que estão enquadrados no regime simplificado podem eles próprios preencher a declaração de IRS. Não é necessário contratarem um contabilista certificado. Não é obrigatório contratarem um contabilista certificado. O contabilista certificado é obrigatório na existência de contabilidade organizada. Quem está no regime simplificado, para além do modelo 3, apresenta o anexo B. E neste anexo B, é no quadro 4 onde vai colocar o rendimento bruto que teve na sua atividade. Se ele vender mercadorias e produtos, inscreve no 401 o seu rendimento bruto, a sua faturação, sem IVA. São sempre valores sem o IVA. Por exemplo, se for um profissional liberal cuja atividade está prevista na tabela do artigo 151 do Código do IRS, advogados, solicitadores, arquitetos, contabilistas, auditores, engenheiros, médicos, enfermeiros, tradutores, etc. Esses prestadores de serviços, abrangidos na tabela do artigo 151 do Código do IRS, inscrevem o seu volume de faturação, o valor bruto, sem IVA, no campo 403. Se for uma pessoa, por exemplo, que explora o alojamento local, a exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento, a sua faturação é inscrita no campo 417. E assim por aí fora. E face aos valores faturados e inscritos nestes campos, a autoridade tributária no regime simplificado aplica um coeficiente. Por exemplo, à venda de mercadorias aplica o coeficiente 0,15. Ou seja, se eu colocar ali 10.000, eles vão proceder ao cálculo do rendimento líquido aplicando 0,15. 0,15 vezes 10.000, 1.500. E 1.500 é o valor que vai ser objeto de englobamento para depois
ao somar com as restantes categorias, se existirem, formar o valor que vai ser objeto da aplicação das taxas do artigo 68, sendo enquadrado num escalão, e depois a aplicação das taxas. Se, por exemplo, se tratar de um advogado, de um contabilista certificado, de um auditor, de um engenheiro, de um médico, de um enfermeiro, de um tradutor, de um formador, de um professor a recibo verde, os recibos verdes, nós colocamos o valor da faturação no campo 403 e ao colocar no 403, a autoridade tributária aplica um coeficiente de 0,75. Se eu colocar ali 10 mil euros, eu vou ter um rendimento líquido de 7.500. E esses 7.500, somando aos restantes rendimentos das diversas categorias que podem ou não existir, tudo na fase do englobamento, depois será enquadrado num escalão e será aplicada uma taxa conforme o escalão aplicável. A questão é que, quando estamos em regime simplificado, as tributações autónomas são apenas duas. E elas, claro, que estão consagradas no artigo 73 do Código do IRS, mas a forma mais rápida de aferir quais são é simplesmente no anexo B parar no quadro 12. O quadro 12 diz-me quais são as duas despesas que estão sujeitas à tributação autónoma. Trata-se das despesas não documentadas, que estão sujeitas, como vimos, a 50%, e trata-se das importâncias pagas a não residentes, artigo 73, número 6 do Código do IRS, que, como vimos, estão sujeitas a 35%. Não é? Portanto, artigo 73, número 6 do Código do IRS, 35% para este tipo de despesas. E, portanto, no regime simplificado, as tributações autónomas são muito menores, é apenas sobre duas despesas. Muitos dos trabalhadores independentes nem sequer incorrem neste tipo de despesas, pelo que no regime simplificado a maioria dos trabalhadores independentes nem sequer tem tributações autónomas, porque seria preciso incorrer nestas despesas para que elas se aplicassem. Já na contabilidade organizada, aí é mais fácil incorrer neste tipo de despesas, porque relativamente a viaturas, relativamente a despesas de representação, isto é fácil de acontecer, não é? Porque muitos trabalhadores independentes, efetivamente, utilizam uma viatura para a sua atividade. E quando há contabilidade organizada, temos esta problemática das tributações autónomas em viaturas ligeiras de passageiros, salvo as viaturas 100% elétricas e as viaturas afetas a serviço público de transporte. Fica então assim feita uma apresentação das tributações autónomas relativamente aos trabalhadores independentes. A contraposição entre aqueles que estão sujeitos ao regime simplificado e que são os que não alcançam 200 mil euros num ano. Mas atenção, quem está em regime simplificado, porque não atingiu os 200 mil euros, tem a opção, até ao dia 31 de março do ano seguinte, por optar por contabilidade organizada. Aqueles que ultrapassam os 200 mil euros, bem, não há opção nenhuma, tem que ter contabilidade organizada. E quem tem contabilidade organizada terá que contratar um serviço de um contabilista certificado, porque a partir desse momento as declarações de IRS têm mesmo que ser entregues por contabilista certificado. Este anexo C implica o contabilista certificado. A escolha ou a opção por contabilidade organizada vai depender de uma análise que tem que ser feita entre a componente de rendimento que
tem que ser de facto relevante para que isso se justifique, e a componente de gastos, que também tem que ser bastante relevante para que isso se justifique. Eu se quiser optar por uma contabilidade organizada, por opção, não é? Se não alcançar 200 mil euros, mas eu quero optar por uma contabilidade organizada, eu tenho que verificar quais são os meus rendimentos, se justifica, e o conjunto de gastos que eu posso vir a deduzir. Porque pode fazer sentido eu optar por uma contabilidade organizada, porque no regime simplificado, vamos imaginar, por exemplo, aqui a questão do alojamento local. No alojamento local, quando eu estou a explorar um prédio ou uma moradia, um apartamento, em zona de não contenção, a autoridade tributária aplica-me 0,35. E quando é uma zona de contenção, a autoridade tributária aplica-me 0,50. Vamos supor que é uma zona de não contenção. Então eles aplicam 0,35. Portanto, a minha moradia ou o apartamento através do qual eu estou a explorar esta atividade está localizado na cidade, numa zona de não contenção. Então, eu vou ser, aqui, o coeficiente a aplicar será de 0,35. O que é que isso significa? Significa que se eu colocar ali 10 mil euros, eles vão-me considerar 0,35, ou seja, 3.500 euros. É como se dissessem que eu tenho 6.500 euros de despesas, de gastos. Se estiver em zona de contenção, na cidade, se a zona, a área, a rua for considerada zona de contenção, as câmaras municipais do Porto e de Lisboa têm determinadas zonas da cidade consideradas zonas de contenção, porque querem preservar uma determinada parte daquela área para habitação, para que não seja tudo explorado através do alojamento local. Se estiver em zona de contenção, vão-me aplicar aqui 0,5. Então, se eu declarar 100 mil euros, vamos imaginar, eles vão considerar para efeitos de rendimento líquido 50 mil, para que depois, mais uma vez, adicionem a eventuais outros rendimentos de outras categorias e apliquem as taxas finais. Ao aplicarem 0,50, é como se considerassem que os restantes 0,50 são gastos. É metade rendimento, é metade gasto. E se os meus gastos são muito superiores a 50%? Se calhar há que ponderar se não será melhor uma contabilidade organizada. Porque numa contabilidade organizada não há limite para gastos. Ou seja, os gastos são os que forem, desde que estejam aqui todos elencados na classe 6 do plano de contas. E pode mesmo acontecer na contabilidade organizada que num determinado ano eu tenha gastos superiores aos rendimentos. Tive prejuízo. E, portanto, no regime simplificado nunca há possibilidade de prejuízo. Porque o regime simplificado é rígido. Se eu coloco ali, se eu declaro no campo 401 10 mil euros de venda de mercadorias, eu posso ter tido gastos de 15 mil, de 20 mil, porque eles vão aplicar 0,15 aos 10 mil. E os gastos são simplesmente, nesse caso, ignorados. Por isso, fica só aqui esta ideia de ponderar bem se o regime simplificado satisfaz ou se não será de optar por contabilidade organizada. Penso que ficou claro que tudo tem a ver com a componente de rendimento, se ela de facto é materialmente relevante para poder assumir uma contabilidade organizada, e a componente de gastos, se de facto eles são de montante elevado que possa compensar o regime simplificado. Um ponto forte do regime simplificado são as tributações autónomas, não é? Muito poucas. Ou seja, quadro 12,
só estas duas despesas. Já a contabilidade organizada, temos que também ponderar que no quadro 10 do anexo C, temos todas estas que eu estive agora a explicar. Temos que ponderar a situação e se de facto nos deixamos ficar em regime simplificado ou se até 31 de março optamos por contabilidade organizada. Penso que ficou então claro a explicação sobre as tributações autónomas. No nosso canal do YouTube temos uma série de vídeos. Muitos deles são dedicados ou destinados aos trabalhadores independentes. Aconselho então a ver este do regime simplificado e contabilidade organizada, mas temos vários outros para trabalhadores independentes, nomeadamente como preencher uma declaração periódica do IVA, que é um tema sempre importante para um trabalhador independente que está sujeito a IVA. A segurança social, como é que funciona para os trabalhadores independentes, também é uma matéria de grande interesse para os mesmos. E quem não é trabalhador independente pode também ficar interessado em conhecer vários temas, outros temas. Nós, no nosso canal de YouTube, desenvolvemos a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e a rúbrica Trate as Finanças por Tu. Também vamos colocando vídeos de apresentação dos nossos cursos e temos também vídeos que constituem excertos de videoaulas da nossa plataforma de e-learning, para que quando se inscrever num curso de formação e-learning da Certform, saiba com aquilo que vai contar. Nós, na Certform, na nossa plataforma de e-learning, nós não nos limitamos nos nossos cursos a meramente colocar manuais e apresentações em PowerPoint para os formandos lerem. Absolutamente nada disso. A nossa plataforma de e-learning, nos diversos cursos, ela tem uma forte componente de videoaulas. Todas as matérias, todos os módulos, todos os casos práticos são resolvidos e explicados em videoaula. E aqui no canal do YouTube temos alguns vídeos, alguns excertos de videoaulas para que, quando esteja a ponderar a inscrição num curso, possa de facto ver que há uma forte componente de videoaula, de recurso didático, multimédia, para que o nível de aprendizagem seja o melhor possível. Fica então feita assim esta referência às tributações autónomas dos trabalhadores independentes no regime da contabilidade organizada e no regime simplificado. Quero agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.